alguém já fica de olho dentro da empresa. E isso pode ser os primeiros momentos de discriminação, porque você já fica, né, observando aquela pessoa diferente. Nós também temos, além de tudo, não só o tratamento da AIDS especificamente, como o tratamento das infecções oportunistas. O trabalhador pode adoecer, pode não estar com uma imunologia tão boa, pode adoecer e já vão começar a desconfiar dele, de que ele toma muito remédio, né? Então, isso é um problema. Nós temos principalmente a questão da visibilidade da sorologia, ou seja, dizer que tem HIV/AIDS dentro da empresa, loucura. Primeira coisa que vão fazer, e a gente sabe por casos reais, milhares, é que a grande possibilidade, a grande chance é de ser dispensado, é de ser colocado para fora. Nós temos raríssimos casos em que trabalhadores receberam apoio da empresa. Não vamos também demonizar setores. Muitas empresas têm ações de, digamos assim, responsabilidade social, principalmente grandes empresas. Eu conheço, por exemplo, a Petrobras tem algumas experiências muito legais, acho que a Nestlé, algumas empresas, principalmente que fazem parte do CEM AIDS, o Conselho Empresarial Nacional, tem responsabilidade social em fazer o que a gente chama de não discriminação do trabalhador com HIV. Mas, geralmente, o nosso problema está nas pequenas e médias empresas, onde a simples sorologia imaginada já resulta em dispensa do trabalho, ou seja, demite, tá bom? E, bom, basicamente é isso. Pode passar. Porque... E aí eu volto, nossa principal barreira, nosso principal problema ainda é o estigma, o preconceito, a discriminação, sabe? Como é que eu coloco para o mundo do trabalho em geral, como é que eu chego numa empresa e digo que uma pessoa vivendo com HIV/AIDS, o trabalhador com HIV/AIDS, ele não representa um risco de transmissibilidade do HIV pelo convívio social. Juro, apesar de nós já termos uma palestra que acabou de dizer assim, que tratamento é prevenção, por exemplo, eu estou em tratamento há 12 anos, minha carga viral é indetectável, eu tenho CD4 melhor do que uma pessoa normal aqui, às vezes. Então, como é que eu digo para uma pessoa que nunca tratou de AIDS, que só ouviu por aí algumas coisas? O imaginário popular é muito grande, é muito fértil. Já teve empresas em que eu cheguei e que o simples fato de no final da palestra eu dizer que era HIV, teve gente que não me cumprimentou no final. Assim como já teve gente que fez questão de ir cumprimentar. Então, cada cabeça é um mundo. Mas o grande problema é a gente dizer que eu estar aqui, perante vocês, aqui nesse momento, agora, e mesmo que eu converse, que eu aperte a mão de alguém, isso não vai representar a possibilidade de eu passar para vocês o HIV. Não existe possibilidade científica para isso. Mas o imaginário popular coloca isso como um grande tabu, e o mundo do trabalho, então, é mais fértil ainda. O trabalhador com HIV, vocês vão ver o que é que a gente pensa dele. Pode passar. A gente tem aquilo que o Dr. Dirceu falou, a gente tem que pensar em muita coisa que são determinantes sociais, né? De todas essas condições de estigma. Assim, o entorno social vai representar uma questão importante, porque assim, será que a pessoa tem apoio, né, familiar, do cônjuge, na escola? Se ele já não tiver em nenhum desses três inicialmente, mais dificilmente vai ter no trabalho. Da própria sociedade, será que ele tem apoio de ONGs para conhecer seus direitos, né? Para poder exercer? Ninguém vai exercer um direito se não conhecer ele plenamente, né? Se não for sujeito de direito. O paciente que recebe diagnóstico, não pense que ele vai virar uma pessoa que entende tudo de AIDS e vai saber dos seus direitos, enquanto ele não receber apoio para isso. A maior parte dos pacientes descobre HIV, se isola em casa ainda, e espera a morte chegar. Ainda existe isso, mesmo com tratamento e assistência. E também tem aquelas questões que representam o acesso, né? O acesso ao diagnóstico ainda é tardio, como foi dito, nós temos muitas pessoas que estão chegando já no adoecimento ou para morrer. Na Bahia, já falei ontem sobre o estudo ATAS, do ISC da UFBA,
que mostra que a Bahia tem também, o estudo só foi feito lá, mas enquanto a média nacional é de 43% de acesso tardio aos serviços, não é ao diagnóstico, é todo o serviço de HIV, a Bahia já está em 60% de chegada tardia, ou seja, o paciente chega já no internamento para morrer de AIDS, e não tem tratamento possível. Tratamento para HIV AIDS é uma maravilha, não vou dizer um milagre, é uma maravilha, ajuda a gente, mas não tem tratamento que salve a pessoa que já está para morrer. Muitas vezes não tem mais jeito. Então, nós temos que ter acesso não só a diagnóstico, assistência, tratamento e prevenção, mas também a seguridade social. Seguridade social com realmente, assim, sabe, inclusão, não exclusão do jeito que é. Nós temos que ter direito a acesso à justiça, aos nossos direitos mesmo, de alguma forma ou de outra, seja pela via da justiça comum, normal, a qualquer cidadão, ou através das ONGs também. Nós temos que pensar nas condições socioeconômicas que representam algum tipo de condicionante ou determinante para a saúde, que tem a ver com a escolaridade, a saúde pública. Tem pessoas que, por mais que tenham o SUS, por exemplo, tem outras pessoas que só usam saúde privada e tem os direitos negados dentro da saúde privada em HIV/AIDS também. Não pense que saúde privada resolve tudo, porque para AIDS e câncer, ainda alguns pacientes têm dificuldade dentro da iniciativa privada em saúde. E, principalmente, transporte. É bom parar um pouquinho, porque não adianta ter tratamento, o que a gente chama de acesso universal ao tratamento antirretroviral nesse país. Não adianta o governo federal investir o que investe na compra dos medicamentos antirretrovirais, quando um município, às vezes, não dá o que a gente chama de passe livre, que é a gratuidade do acesso ao transporte público dentro do município. O município não entende que o Ministério dá o fundamental, que é o tratamento é caro, e às vezes o paciente não tem como ir até a farmácia buscar o seu tratamento, porque não tem dinheiro, porque é desempregado, porque tem um trabalho precarizado e várias questões relacionadas. Então o transporte está diretamente ligado com isso. E também tem o papel social no trabalho, gente. É um determinante? É. Por incrível que pareça, quando a gente discute AIDS e trabalho, nas CIPATs em que eu participo, é raro a vez em que o diretor da empresa, o presidente da empresa, participa da CIPAT. Quem participa são os trabalhadores. Sabe por quê? Eu descobri uma coisa maravilhosa. Quem é dono de empresa não pega AIDS. Eu acho que isso é a cura, né? A gente tem que pesquisar eles. Porque eles acham que não vão pegar AIDS. Só quem vai pegar é o trabalhador. Porque existe aquela relação de desigualdade entre empregado e empregador. Então, atentem, sejam donos de empresas, porque vocês vão estar imunes, tá? Então, desculpe a provocação, mas eu tenho que fazer essa provocação mesmo. E também a gente tem que discutir a questão do primeiro emprego, como é que a gente vai inserir os jovens vivendo com HIV/AIDS no mundo do trabalho. Pode passar. Basicamente, o futuro para a gente não é só discutir campanhas. As campanhas estão muito fracas no último tempo. Vide a campanha de carnaval, onde nós tivemos o Ministério da Saúde barrando certas mensagens que deveriam ser colocadas na mídia sobre AIDS, voltadas para públicos específicos, como os homens que fazem sexo com homens. Ou seja, falar de homossexual ainda é uma coisa difícil nesse país, onde certos setores, né, fundamentalistas não querem que a gente discuta que homossexual também tem direito à informação, de que prostituta também é gente, sabe, de que usuário de droga também é cidadão. A gente tem que começar a desmistificar isso. Espero contar com o apoio de vocês da universidade para mudar a cabeça das pessoas com relação a isso. Mas, principalmente, a gente quer não só campanhas, eventos e ações, mas a gente quer parcerias. A universidade pode ser um bom lugar para a gente fazer isso, viu, gente? Várias faculdades podem ser celeiros maravilhosos para a gente inserir a discussão, não só porque podem ajudar o movimento social a se, digamos assim, amadurecer, mas também porque muito estudante acadêmico, por grandes falhas na educação desde, né, nível primário e secundário,
O estudante de academia, ele segue fazendo sexo como fazia na adolescência e acha que não pega AIDS, tá? É bom avisar, vocês pegam também. Vamos encampar essa discussão, tá? E as mudanças de conceito que a gente quer, dentro do aspecto de AIDS e trabalho, a gente tem que discutir AIDS, doença, qualidade de vida. Mudar o conceito. Primeiro que a OMS nem chama AIDS de doença, é um agravo de saúde. É um agravo de saúde pela OMS. E a gente sempre trata como doença. Doença, o que faz adoecer são as doenças oportunistas, não o HIV especificamente, né? Mas a gente tem que mudar esses conceitos. Nós temos que mudar o conceito sobre capacidade e incapacidade laboral do paciente com HIV/AIDS. Ou seja, só um detalhe. Eu estou aposentado. Além de educador, eu sou policial militar. Desculpem os brincos. Mas eu sou policial militar aposentado lá da Bahia, porque existe um dispositivo legal, uma lei que diz que nós temos que ser afastados compulsoriamente do serviço ativo, só porque temos AIDS e algumas outras doenças graves. Então, isso é discriminação dentro do ambiente de trabalho. Só para vocês perceberem. A gente tem que... O que é que diz que eu não tenho capacidade para trabalhar? Se eu estou aqui falando com vocês, se hoje em dia eu exerço ativismo político, é justamente para mostrar que eu tenho capacidade e porque eu, sendo funcionário público, recebendo o meu salário todo mês, eu tenho suficiente vergonha na cara para dizer para o mundo do trabalho de que eu sou capaz e estou devolvendo para a sociedade aquilo que eu recebo de investimento público. Eu tenho meu salário e tenho que devolver isso de alguma forma. Então... o jeito é fazer ativismo, mas tem muita gente aí que já se aposentou, tem condições, ou que ainda está encostado pelo INSS em alguma situação e poderia estar trabalhando. Assim como tem pessoas que não têm condições de trabalhar e não conseguem o benefício. A gente tem que pensar muito sério nisso, tá bom? Nós temos que desmistificar transmissão, contágio, infecção, sabe? Eu tocar em alguém, não vou passar. E mostrar isso, falar isso nas CIPATs, nas palestras de empresas, é importantíssimo. A gente, lá no núcleo da gente na Bahia, a gente não faz só palestra de prevenção às DST e AIDS. No final da palestra a gente diz, fulano, eu nunca aponto o outro, né? Eu nunca digo assim, meu colega é soropositivo. Eu posso dizer por mim, eu, Moisés, sou soropositivo. Quando a gente diz isso depois da palestra, muda. As pessoas te olham de outro jeito, porque não conseguem acreditar que quem está falando é uma pessoa que tem o vírus, né? Então começam a surgir mais perguntas ainda e você consegue desmistificar isso. Então é preciso mudar essa coisa sobre transmissão, contágio, infecção, porque até na palestra você tem avanço nesse aspecto. O risco, né, contato e convívio social também a gente vai ter que desmistificar. A discriminação e a convivência, né, lidar com esses dois assuntos também está relacionado. A questão do trabalho, apoio e seguridade social, a gente vai ter que discutir, porque parece que o INSS não acha que está relacionado com o âmbito do trabalho, e vai ter que se sujeitar a isso, vai ter que se sujeitar, inclusive, à recomendação 200 da OIT agora. Vai ter que se adaptar à recomendação 200 da OIT. A gente vai ter que mostrar para o INSS que eles estão sujeitos a uma lei que trata de AIDS no âmbito do trabalho. E que não é mais possível que eles produzam discriminação sendo um órgão governamental. E a gente vai ter que melhorar também as relações entre trabalhador soropositivo, empresas e governo. Dizendo, inclusive, para muitas pessoas do governo, principalmente quem lida na área da saúde, sabe que qualquer pessoa está sujeito a se infectar pelo HIV. Não existe mais grupos de risco. Tá, hoje em dia se fala em grupos com vulnerabilidade acrescida. Olha, mudou o nome, mas no imaginário popular continua grupo de risco. A gente tem que desmistificar isso, né? Diante das mulheres que estão se infectando, né? Diante de um monte de tendência que tem aí. Pode passar. Então, os nossos rumos estratégicos são encaminhar esse documento político que nós temos enquanto Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, né? Nós produzimos um documento, temos que encaminhar isso para todas as instâncias que estão relacionadas com o assunto AIDS. Começar a participar agora da comissão tripartite sobre AIDS e trabalho, né? Ou seja, o movimento de pessoas vivendo tem que se unir mais.
Não interessa em que rede está, mas as pessoas vivendo com HIV/AIDS têm que ser incitadas a se unir. Sabe, a gente está com muita dificuldade no movimento social de mobilização.